Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia novamente, boa noite, membros da imprensa, funcionários da casa. Vamos começar com uma notícia boa aqui em nível de saúde. Saiu agora no site do município, o Hospital SOS Cardio, lá de Florianópolis, foi o vencedor do procedimento da venda direta dos equipamentos do Hospital Maternidade Evangélico, promovido pela Justiça do Trabalho do município. Hoje, quarta-feira, será realizada a audiência para homologação, amanhã, quarta-feira, aliás, dia 6, né? Para a homologação dessa compra, né? E que culminará na reabertura do Hospital Evangélico para 2018. Então, uma notícia que a gente recebeu agora, importante, né? Que, com certeza, temos aqui também 2 médicos e a plateia, e quem nos ouve pelo som da cidade ou pelo Web TV, sabe que quanto é importante ter mais e mais atendimentos hospitalares aqui no município. E desde do fechamento do Hospital Evangélico, a comunidade com certeza sentiu a falta, bem como os funcionários que trabalhavam ali, mais ainda ficaram a ver navios. Então essa informação que a gente repassa ali. Por outro lado, senhor presidente, dias atrás aqui foi apresentado a situação daquelas lombadas ou travessias de forma, como é que é chamada aqui? Travessia de pedestres, aquela em 3D, né, como se fosse falado assim, até tem um exemplo aí de uma foto, ventilando, né, acho que foi o vereador Léo, isso, né, que ventilou esse tipo de fachada aí. O pessoal que está lá atrás dá a impressão que ela está elevada. Então, foi feita uma consulta ao Ministério das Cidades, né, e foi despachado agora, dia 1º de novembro, a seguinte determinação, que é legal a gente trazer aqui para o pessoal entender sobre esse tipo de travessia aí. Aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e também dos municípios, no caso Brusque aqui também. Uso de sinalização horizontal em 3 dimensões. Prezados senhores, o Departamento Nacional de Trânsito tomou conhecimento por meio de reportagens divulgadas pelos veículos de imprensa, inclusive foi mostrada uma matéria aqui, tá lembrado? De que alguns municípios brasileiros implantaram ou pretendem implantar sinalização de trânsito horizontal que promove um efeito tridimensional ao ser observado. Tá vendo ali, ó? Tal sinalização, utilizada em países como a China, Índia, Islândia e a Geórgia, está sendo implantada especialmente nas faixas de travessia de pedestres. É o que a gente mostrou algumas situações aí. O artigo 80 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que sempre que necessário, será colocado ao longo da via a sinalização prevista naquele código em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada, aí vem em negrito a seguinte mensagem, vedada a utilização de qualquer outra. Além disso, no inciso 1º deste mesmo artigo, determina que a sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, de novo, conforme normas e especificações do CONTRAN. Não há na legislação vigente qualquer previsão para a utilização da sinalização tridimensional, que é essa dali, visto que esta não respeita os padrões, requisitos e princípios estabelecidos na regulamentação vigente. Então, se existe a lei, tem que ser cumprida. Então, essa sinalização ainda não está em lei, então não tem como ser feita. O DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, está desenvolvendo um estudo técnico sobre esse assunto, já que não foram identificadas, aqui ó, quaisquer estudos que comprovem a eficácia e segurança da implantação desse tipo de sinalização. Dessa forma, comunicamos que, até que o DENATRAN tenha uma posição final sobre o assunto, os órgãos executivos de trânsito dos estados e dos municípios, aqui está Brusque também, não devem implantá-la sem prévia autorização do CONTRAN, conforme estabelece aqui a lei, resolução e tal e tal. Atenciosamente, o diretor Elmer Coelho Vicenzi, lá do Ministério das Cidades, que deu esse despacho para todos os municípios, estados, né? Então, a ideia é bastante interessante, uma situação diferente, mas
pelo que foi comentado hoje à tarde, junto ao doutor Alonso, né, que a gente estava numa reunião, ele pediu, na verdade, para a gente transmitir aos vereadores e à comunidade essa decisão que saiu aqui em 1º de novembro, porque tem municípios, né, vereador Léo, que já implantou isso aqui. Então, pode daqui a pouco estar acontecendo alguma situação de um acidente de uma pessoa que né, que tem uma situação diferente em ver isso aí, bater num poste, aí quem cobre com os custos é o município, porque isso aí não está em lei. A ideia é interessante, repito, mas de momento não vai ser implantada, porque o executivo, o governo municipal, respeita o que está em lei. Às vezes as leis que estão aí acabam tendo o reflexo que não contenta um, não contenta outro. Mas a lei está para ser respeitada e não deixar de respeitar ela. Mesmo que para nós aí seja uma situação que de repente possa estar favorecendo, mas a lei não permite. Então está dado o recado aqui, até para a gente acompanhar, porque essa decisão é agora do mês passado, dia 1º de novembro. Senhor presidente, outro assunto que me traz aqui, o vereador Queca me antecedeu falando sobre situações de educação, e eu assinei recentemente um projeto de lei nesta casa que faz uma alteração na regulamentação do FIA, o Fundo de Infância e Adolescência. Para que todos saibam, o FIA é um fundo que é arrecadado através de recursos que são destinados de empresas, também chamadas de pessoas jurídicas ou pessoas físicas também. Todo mundo pode doar. Essa alteração que a gente está sugerindo, ela tem o seguinte sentido, é que hoje todo o valor que é arrecadado, através de uma campanha do Poder Executivo, através de uma campanha pode ser da Secretaria de Assistência Social e Habitação, enfim, junto aos escritórios de contabilidade, junto a profissionais liberais, para que destine parte dos recursos para esse fundo. A alteração que nós estamos propondo é que as entidades podem procurar as empresas para fazer a doação. E o que muda? O que aquela entidade, vamos imaginar aqui o basquete, que foi medalha de ouro lá nos Jogos Abertos, ou o ciclismo, que também atingiu medalha de ouro nos Jogos Abertos, procura uma empresa, 2, 3, 4, através de um projeto aprovado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e ele vem carimbado com a chancela de que está aprovado pelo Conselho. As entidades vão até as empresas e, conseguindo aquele recurso, né, por intermédio das entidades, 80% daquele valor arrecadado já fica chancelado para a entidade que conseguiu o recurso. Essa é a alteração que a gente está propondo na lei, né, para também fazer com que as entidades fomentem a situação de buscar recursos. Porque hoje vamos imaginar aqui um grupo de 10 entidades. Se eu sou uma das 10 entidades e vou buscar recursos ou não ir, o que entrar de recurso lá no fundo do FIA é dividido de forma igual a todas as entidades. Desta forma, não. As entidades podem buscar recursos e, conseguindo 80% daquele valor, fica para a entidade que conquistou e os 20% demais fica para as outras entidades fazerem a divisão dessa situação. Então, é um projeto de lei bastante simples, mas que tem sido de eficácia para as entidades que hoje pode até buscar recursos, mas tem a divisão igualitária para todos eles. E continua a força do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, analisando os melhores projetos para aí sim ser aprovados e depois acompanhando a prestação de contas também. Finalizando, senhor presidente, nós temos aí o mês de dezembro que a gente já alcançou, é o fechamento da temporada 2017, lembrando novamente que em função da gestão dos recursos municipais, né, que estão agora sempre em dia e os funcionários também vão estar recebendo, a gente volta a dizer aqui que vai estar sendo inserido na economia local cerca de 17 milhões de reais até o dia 28 de dezembro. Recursos da prefeitura que vão estar entrando na conta dos servidores. A programação aqui, repito, de pagamentos, no dia 15 são as rescisões dos ACTs, dá em torno de 900 rescisões. No dia 19 será pago um terço de férias dos funcionários, que passa de 2 milhões e 800, é uma previsão.
Já no dia 20, no dia seguinte, o 13º salário, que é os 50%, porque metade já foi pago no meio do ano, isso dá 3.600.000, e no dia 28 de dezembro, quase no fechamento do ano, 7.700.000, que é a folha normal do mês de dezembro, totalizando quase 17.800.000 para ser mais exato. Seria isso, senhor presidente, senhora, senhores vereadores.